Olá, eu me chamo Jaqueline Mateus, eu sou nutricionista e personal trainer, proprietária da For Life, que é um estúdio de treinamento funcional, uma loja de produtos naturais e é onde fica o meu consultório. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a pirâmide alimentar. Ela representa uma base do que seria uma alimentação saudável para pessoas que não apresentam nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de doença, são pessoas ativas, né, e saudáveis. A gente vê que quanto mais embaixo da pirâmide é o que a gente precisa consumir em uma quantidade maior. Quanto mais para cima, seria o ideal a gente restringir um pouco o consumo, pois o nosso corpo não precisaria tanto desses nutrientes, né, desses alimentos. A gente vê que lá embaixo, então, a prática de atividade física, ela fica bem na base, sinal de que é para a gente ficar mais ativos, evitar o sedentarismo. O mundo moderno, ele é mais sedentário, a gente anda menos, pega o tempo todo transporte, né? Agora não precisa nem andar até o ônibus, a gente já de casa consegue pedir um motorista, a gente não precisa nem mais ir aos restaurantes para comer, a gente pede a comida, controle remoto, tudo é muito fácil hoje em dia, então a gente se movimenta menos e fora que a violência, então as crianças acabam brincando menos na rua, as casas têm menos quintal, então principalmente para a criança tem se tornado um mundo mais sedentário do que quando a gente teve a nossa infância. Então é importante estar sempre investindo em algum tipo de atividade física para as crianças, colocar em algum treinamento funcional, uma escolinha de natação, de jiu-jitsu, então é importante ao menos 3 vezes por semana, algum tipo de atividade, nem que seja brincar mesmo em casa, jogar bola, pular corda, fazer alguma atividade que se movimente mais. E também a ingestão de água, que a gente deve consumir pelo menos cerca de 2 litros por dia. Se você transpirar muito, aumentar esse consumo. O segundo item da pirâmide, em relação à alimentação, o primeiro, são os carboidratos. O carboidrato, ele tem essa fama de vilão, mas na verdade ele é a principal fonte de energia do nosso corpo. A gente precisa consumir cerca de 45, 60% da nossa ingestão calórica, do que a gente precisa de calorias, né, para manter o nosso corpo funcionando, de carboidratos. O que ele não é interessante, o carboidrato vindo dos açúcares, da farinha branca em excesso, esse sim pode se tornar prejudicial se consumido só ele. Mas um pão integral, arroz integral, um tubérculo, então ele vai ser interessante a gente consumir. E também tem o grupo das gorduras boas, né, que são aquelas protetoras, como o azeite, também é uma base que a gente pode consumir, mas não tanto quanto o carboidrato integral. Logo acima, a gente tem o grupo dos vegetais, verduras, legumes e das frutas. A gente também precisa consumir uma boa quantidade, pelo menos 5 porções dos dois grupos no dia. Quanto mais colorido, melhor, porque aí vai estar garantindo mais nutrientes, mais vitaminas, mais minerais. Também tem uma boa quantidade de fibras esses dois grupos. Aqui tem algumas orientações em relação à fruta. Tentar consumir aquelas na forma mesmo in natura, né? Evitar muito suco, porque no suco acaba concentrando, fica mais calórico e dependendo se você for tomar no meio do dia, assim, tá gastando muita energia, pode até favorecer o ganho de peso. Preferir com casca, se possível até incluir alguma fibra, como uma linhaça, uma chia, um complemento que a gente usa também para melhorar ainda esse valor nutricional da refeição. Os legumes e verduras também, tentar incluir. Se a criança não gostar de usar, de repente faz com omelete, coloca no arroz, coloca cortado no feijão. Evitar assim, esconder que tem, mas pelo menos mudar o sabor. De repente não gosta cozido, mas gosta cru, gosta refogado, gosta assado. Ou então, de repente, gosta do suco, aí bate com uma couve, uma cenoura, porque vocês vão estar enriquecendo esse alimento. Tem também o grupo das proteínas, que é fundamental. O nosso corpo ele é estruturado com proteína. Então, se comer o carboidrato, comer a gordura, não vai virar músculo para a gente ter força, para ter resistência. Então, é preciso comer proteína. O ideal é que em todas as refeições a gente consuma uma porção dela, que ou seja proteína base vegetal ou proteína animal. Que aí, no caso aqui dessa pirâmide, a gente vê os frangos, peixes, ovos, que seria uma proteína com menor poder inflamatório. A carne vermelha, ela já fica lá para cima, porque ela tem uma gordura um pouquinho mais inflamatória. Então, a gente não precisa comer todo dia. Mas a proteína é bom que a gente consuma. Quem for vegetariano também tem como suprir com as proteínas de origem vegetal, como as leguminosas, feijão, grão de bico e as oleaginosas, nozes, castanhas,
O ideal é que a gente consuma de 1 a 2 porções desse grupo de leguminosas por dia, assim como de carne também, de frango, peixe, ovos, 1 a 2 vezes por dia. E principalmente, assim, próximo ao exercício para ajudar na recuperação muscular, para o dia seguinte você já está com a musculatura já bem recuperada. O grupo do leite e derivados, ele também é importante, pois acaba sendo a maior fonte de cálcio que a gente consegue atingir na alimentação. Para conseguir o cálcio por outras fontes, como brócolis, couve, teria que consumir uma quantidade muito grande, que acaba tornando inviável. Então, a gente pode sim usar um leite, um queijo, iogurte, se não tiver nenhuma intolerância à lactose. E lá em cima a gente tem o grupo dos carboidratos refinados, que seria açúcar, refrigerante, pão branco, doces, e também o sal, que não é bom ser consumido em excesso, e os embutidos e gorduras que são mais saturadas, como uma manteiga, uma linguiça, bacon, que a gente pode consumir, mas não é interessante que a gente consuma sempre. Uma vez ou outra, ainda mais se tiver um estilo de vida mais ativo, pode ser até assim uma folguinha, né, para dar aquela refeição de conforto, né, de uma coisa que vocês gostam. Assim como bebida alcoólica, né, seria opcional no caso dos adultos, crianças e adolescentes, evitar, que atrapalha muito o rendimento e também é muito prejudicial também para a parte neurológica, então evitem 100%. E os suplementos nutricionais seria para complementar em alguns casos de patologia ou se for muito difícil atingir a recomendação com o alimento. Primeiro a gente tenta com o alimento, depois com o suplemento. No caso, assim, para aumentar o consumo de proteínas, se não conseguir atingir com a alimentação, pode usar o whey protein, que seria a proteína do soro do leite em pó, uma albumina, que é a proteína da clara do ovo. Então, a gente complementa a refeição com os suplementos. Agora, se tiver uma carência, se tiver uma anemia, então vai ser interessante suplementar ferro, ácido fólico, ou então se tiver com um nível de pouca ingestão de cálcio por algum outro tipo de problema, então suplementar o cálcio. Uma vitamina D, que a gente agora ficou pouco exposto ao sol, né, em período de pandemia, então suplementar a vitamina D. Mas lembrando que a suplementação, ela é só em alguns casos, quando a pessoa já está com a deficiência e não é possível atingir na alimentação. Então, espero que vocês tenham entendido. Essa é a base da nossa alimentação. Preferir sempre comida de verdade. Vocês não estão vendo aí quase nada de biscoitinho, refrigerante. Isso aí seria lá em cima, uma vez ou outra. Não é a base da alimentação, pois eles não fornecem nutrientes para o nosso corpo. Eles acabam deixando a gente mais cansado, com menos disposição para fazer exercício. Atrapalha a parte de aprendizado também, que a gente fica mais agitado, não consegue concentrar tanto, principalmente açúcar e as farinhas, né, que tem nos biscoitos. Então, evitem ao máximo. Fora que isso, com o tempo, né, o uso contínuo vai causar hipertensão, excesso de sal, nesses salgadinhos, é uma chips da vida, torcida, que são muito ricos em sal e óleo. E o excesso do açúcar também das balas, pirulito, refrigerantes, podem gerar um diabetes. Crianças atualmente também estão ficando com algum problema de saúde, não são só os adultos. Fora a obesidade, que a gente já sabe que é um risco de problemas gerais, né, o Covid mesmo. As pessoas que têm obesidade, elas estão apresentando uma consequência maior de problemas, né, do Covid, até vindo mais a óbito do que pessoas que são mais ativas e têm uma boa alimentação. Então, vamos priorizar sempre a base da pirâmide, né, que é o alimento mais natural, frutas, verduras, carboidratos integrais, carne de boa qualidade, feijão, nada como a dobradinha do arroz, feijão, ovinho, tá excelente e a gente complementa com os vegetais. A gente pode usar as cascas também para agregar ainda mais nutrientes, para também aproveitar o máximo possível do alimento, né? A gente não precisa jogar aquela couve linda uma couve-flor fora, a gente pode fazer um refogado, pode fazer uma sopa com ela. Então vamos tacar bastante nutrientes para a gente conseguir garantir essa saúde em dia para poder render muito mais nos treinamentos, né? E também ter um desempenho melhor na parte de estudos. Eu espero que eu possa ter ajudado e em breve mais dicas.